Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a continuação daquele vídeo sobre qual a diferença entre jejum, voto e propósito. Só que hoje, como eu falei que eu voltaria para gravar com vocês, eu vou gravar sobre as formas de jejum. Isso mesmo, existem várias formas de jejum e eu vou trazer referências bíblicas. Lembrando que as informações que eu vou trazer para vocês aqui é baseado no livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Eu vou deixar para vocês tanto a foto do livro quanto o link aqui na descrição. Se você quiser adquirir, é muito válido. Esse livro traz muitas informações importantíssimas, então assim eu aconselho você a adquirir. E se você não viu o vídeo que eu gravei, eu vou deixar o link aqui nos cards aqui em cima para você ir lá. Primeiro você entender qual a diferença dos três, jejum, voto e propósito, porque é algo que muitas pessoas têm uma visão errada, não sabem perfeitamente como definir cada um deles e qual o intuito de cada um deles. Então vão lá assistir porque tá muito legal. E hoje eu vou falar sobre as formas de jejum. Lembrando que esse vídeo não termina aqui porque eu ainda vou fazer outro vídeo falando sobre os tipos de jejum. Então fiquem ligados nessa série aí, eu espero muito que vocês gostem. Bom, as formas de jejum. Primeiro nós temos as regulares e as ocasionais. O que é isso? Bom, eu quero deixar um primeiro versículo lá em Levítico 23, verso 27, onde diz assim: Mas aos 10 dias deste 7º mês serão dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se, tragam uma oferta queimada ao Senhor. Ou seja, essa passagem ela vai remeter ao dia da expiação, que é um jejum coletivo de todo o povo de Israel, imposto pelo próprio Deus. Todos se humilhavam como simbolismo da expiação dos pecados. Aquele que descumprisse essa ordem seria eliminado do povo, uma prática anual realizada pelos judeus. O Senhor preza pela comunhão desde o início. Quis que tivéssemos um relacionamento com Ele. Além do jejum instituído por Deus, haviam outros jejuns autoimpostos, celebrados entre os judeus. Como um exemplo, se você quiser ler lá, Zacarias 8:19, Jeremias 51:17, 2 Reis 25:1. Então, se você quiser saber mais, sobre esse tipo de jejum, ali no Antigo Testamento, as pessoas, que ali viviam naquela sociedade tinham que apresentar sacrifícios em prol da expiação dos pecados. O que seria isso? Em prol do perdão dos pecados, como restituição da comunhão, dentre outras coisas. Então, tinha esses jejuns que eram autoimpostos, onde eles apresentavam animais, como sacrifício, dentre outras coisas. Hoje em dia, a gente vê que as coisas mudaram um pouco. Vemos também que no Novo Testamento já não é bem assim. A gente vai chegar lá. Bom, ou seja, o jejum como forma de proximidade com o Senhor era um padrão. Por outro lado, podemos citar a prática de jejuns ocasionais, em situações que fugiam do controle. Então, o jejum, ele sempre vai ter esse intuito de te aproximar do Senhor. Claro que tem gente que faz pelas motivações erradas, pelas razões erradas. Então, pense sobre isso. Qual é a sua motivação quando você jejua? O que você quer alcançar? O que você tem buscado espiritualmente? O que você quer receber de Deus espiritualmente? Você quer se aproximar mais do Senhor? O que você quer fazer? Lembrando que o jejum ele vai expor as nossas fraquezas. Aquilo que precisa ser mudado, às vezes a gente vai ver que a gente se irrita muito facilmente a certas situações e o jejum ele vem também para nos mostrar isso, para que a gente possa moldar esses aspectos. Bom, o versículo lá de 2 Crônicas, no capítulo 20, do 1 ao 4, diz assim:
Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Agazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, esse jejum ele foi imposto por Josafá. Todo o povo obedeceu a ordem e buscou ao Senhor, pedindo por proteção e socorro. Certamente esse jejum ocasional surgiu de uma situação inesperada. Assim como em nossas vidas podemos receber direcionamentos específicos do Espírito Santo em situações que fogem do nosso controle e colocar em prática uma busca intencional por Deus. Então vocês conseguem compreender a diferença? O jejum regular é aquele que as pessoas já sabiam que tinham que fazer, era algo ali que eles se reuniam para fazer, tinha ali os momentos em que eles faziam isso. E o jejum ocasional, ele aconteceu por um momento específico, por um motivo específico, onde Josafá ele convocou todo aquele povo para buscar ao Senhor, jejuar e pedir então uma resposta do Senhor. Então, que a gente possa refletir sobre isso. O próximo tipo de jejum, nós vamos ver os pessoais e os públicos. Lá em Mateus 6, Jesus ele falou sobre o jejum secreto, né? O jejuar em secreto, que é aquele versículo que eu já trouxe aqui para vocês. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, há um aspecto pessoal na prática do jejum, uma busca particular e de intimidade com Deus. Eu não faço um jejum para sair falando, ó, tô de jejum, viu? Ou hoje eu tô jejuando, viu? Não. A não ser que alguém, né, muito insistente te ofereça uma comida e fique insistindo, mas por que você não vai comer? Né? Porque tem essas pessoas que é assim, não aceita você falar não. Aí você fala, não, hoje eu estou num propósito de jejum e oração, estou me abstendo de comida por tal período. Pronto. Não precisa ficar contando vantagem, não precisa ficar, nossa, eu jejuei hoje 48 horas, eu jejuei 3 dias, eu fiquei 5 dias a pão e água. Não. Isso tem que ser algo particular seu com Deus. E no Novo Testamento há jejuns públicos praticados pela igreja. Lá em Atos 13, no versículo 2 e 3, diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ou seja, toda a igreja reunida estava em jejum, sensíveis ao Espírito Santo. Eram capazes de entender e obedecer a sua ordem. No Antigo Testamento, o profeta Joel declarou, lá no capítulo 2, verso 15, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, um exemplo de jejum público convocado por um líder inspirado por Deus. Então, quando acontece, né, alguma coisa ou a igreja está em algum propósito, o pastor pode pedir, meus irmãos, a gente vai ficar de jejum tal dia, né, em prol disso aqui, em prol da gente se fortalecer espiritualmente. Aí é um jejum público, um jejum coletivo, onde muitos têm conhecimento e muitos estão fazendo aquele jejum ao mesmo tempo. E agora, o próximo tipo de jejum, nós temos os voluntários e os involuntários.
O voluntário é aquele que, mesmo eu tendo a opção de comer, eu escolho me abster de comida. Você vai entender melhor. Pastor Luciano Subirá, em seu livro A Cultura do Jejum, destaca haver uma distinção nas palavras de Paulo entre jejuar e passar fome. Lá em 2 Coríntios 11, 27, onde diz assim: passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Existe uma diferença entre não comer se tem opção, que foi o que eu falei, e não comer por não ter alimento. Isso não significa que mesmo em ocasiões de jejum involuntário não podemos associar a orações e atitudes que regem um jejum involuntário. Podemos acabar jejuando involuntariamente por diversas razões, falta de tempo, perda de apetite, etc. Não precisamos necessariamente aproveitar esses momentos para propósitos espirituais, mas podemos fazê-lo. Por exemplo, você não pode usar da astúcia. Por exemplo, você vê assim, nossa, hoje não tem nada em casa. Ai, hoje eu tô com preguiça de fazer comida, então eu vou fazer jejum. Hoje eu acho que eu não vou mexer com comida não, final de mês, tem nada pra comer em casa, então eu acho que eu vou fazer um jejum. Tá, isso é um jejum meio que, olha a intenção desse jejum. O melhor é que se tenha sacrifício, né? É que você, tipo assim, que seja um pouco difícil você estar fazendo esse jejum. Por exemplo, eu muitas vezes estava de jejum, onde eu cheguei tinha banquetes, me ofereciam comida, né? Enfim, e eu falava que eu não queria, mesmo querendo, só que eu não podia comer naquele momento. Então, meio que isso é um sacrifício, né? Tipo assim, é difícil pra gente falar não para comidas tão bonitas, tão gostosas e principalmente quando nós estamos com fome. Mas, claro que você pode sim usar isso, tipo assim, falta de tempo, falta de apetite, não ter o que comer, você pode ligar isso à oração também. Mas é importante que tenha um sacrifício, é importante a gente ver a intenção do nosso coração, como que nós estamos sendo motivados ao fazer um jejum. Tem tudo isso, igual Paulo ele falou, muitas vezes eu passei fome, tive sede e eu jejuei. Muitas vezes, ele não falou todas as vezes que ele não tinha o que comer, ele fez jejum, mas muitas das vezes ele apresentou um jejum ao Senhor, orou e aproveitou, o que ele diz aqui? E muitas vezes fiquei em jejum. Ou seja, ele aproveitou isso, dessa situação, para jejuar. Não tem problema, você só não pode fazer isso recorrentemente. Todas as vezes eu vou fazer isso porque eu não tenho o que comer lá em casa, ou porque eu não quero cozinhar, ou porque eu não quero isso, entendeu? Ou porque não tem nada lá de comer em casa, ainda não fiz compra, entendeu? O bom de jejuar é com a geladeira cheia, porque isso aí que é sacrifício. Assim, brincadeiras à parte, não estou menosprezando aqui nenhum tipo de jejum, mas você tem que olhar a intenção do seu coração e ver o que é mais difícil para você. Tipo assim, às vezes você é uma pessoa que não toma café da manhã, não sente fome de manhã, e aí você vai pegar e vai falar, hoje eu vou fazer jejum. Isso não é um jejum, tipo assim, um dia ou outro você fazer isso, tudo bem, mas você nem come de manhã, isso pra você não é um sacrifício, você não sente fome de manhã, então tire aquilo que mais te dá vontade. Por exemplo, eu não abro mão do meu almoço, então hoje você vai abrir mão do seu almoço. Eu não abro mão do meu arroz, então hoje você vai ficar sem comer arroz. Isso aí é um jejum intencional, né, focado ali no espiritual, e você tá o quê? Sacrificando uma vontade sua carnal para dar lugar ao Espírito. E lá em Marcos, só para terminar, 6,31, os discípulos de Jesus não tinham tempo nem para comer. Paulo ele relata em Filipenses 4,12 momentos de dificuldade em que sentia fome e passava por necessidades.
precisamos conservar atitudes corretas em tempo de abstinência. Podemos aproveitar para não murmurar e dedicar-nos a Deus. É o que eu falei. Uma vez ou outra você pode fazer isso? Pode. Você pode aproveitar e não murmurar, não reclamar, ficar ali em espírito, em oração, e saber. Pode, entendeu? Mas não sempre. Escolha própria ou direção de Deus. Podemos jejuar quando somos direcionados por Deus e também por vontade própria. Jesus deixou claro que espera que jejuamos, assim como devemos orar e ler a Bíblia. O jejum deve tornar uma prática na vida do cristão. Pastor Luciano Subirá traz uma excelente observação de Valnice em seu livro A Cultura do Jejum. Não precisamos de uma direção extra para fazer o que a Bíblia já nos deixou claro, como um princípio ou norma de vida. Podemos simplificar o jejum e torná-lo uma disciplina em nossas vidas, cultivando sensibilidade ao direcionamento do Espírito Santo. Então, assim como na sua vida, o jejum, a oração, ela é comum, é algo que você já não vive sem. O louvor, a adoração, o momento de devoção, o jejum também pode ser aplicado a essa prática e você fazer semanalmente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, enfim, isso é você que vai decidir mediante as suas condições, o seu tempo, a sua rotina de vida. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm essas dúvidas acerca do jejum. Beijo grande e até o próximo. Tchau!